Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Todo mundo sabe que a cozinha é um dos melhores lugares da casa. Quem entra na cozinha é porque tem intimidade. E hoje eu convido você a entrar na minha cozinha para nós fazermos receitas de novena. As receitas que estarão a cada noite na novena de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da nossa paróquia. E nessa primeira noite nós teremos arroz com carne seca. Você que gosta, acompanhe a minha receita, fale para mim da sua e vamos juntos construir essa mistura de sabores que nos faz todos irmãos ao redor da mesa. Nós vamos fazer esses pratos aqui ao ar livre, num lugar muito especial. Então vem comigo para essa aventura gastronômica. Nossa cozinha é sempre santa. Nessa cozinha de novena, você é o meu convidado especial. E agora então, vamos passar aos ingredientes da minha receita de arroz com carne seca. Nós vamos ter 250 gramas de carne seca, 300 gramas de arroz, 80 gramas de bacon, 2 cebolas picadas, 2 tomates picados, 3 dentes de alho picados, alho poró, salsinha e cebolinha e sal a gosto. Então vamos para o preparo? E cozinhar ao ar livre é uma maravilha. Com barulhinho de chuva então, melhor ainda. Deus está nos presenteando com a chuva. E para começar, nós vamos fritar o bacon. Vamos deixar o bacon fritar, soltar um pouquinho de gordura. Gente, não é bom colocar muito bacon para que a gente não perca o gosto da carne seca, que é a estrela desse prato, o arroz com carne seca. O bacon é só para dar um gostinho e ajudar a soltar um pouquinho de gordura para fritar a carne seca, tá certo? Então a gente vai vendo o bacon, só mesmo para dar aquela fritadinha rápida, para ele soltar a gordura e a gente entra com a carne seca depois. Esse bacon bem natural, bem da feira, certo? Uma delícia, cheirinho muito gostoso. E é bem pouquinho bacon, para a gente não perder aquilo que é o próprio desse prato, que é a carne seca, tá certo? Então vamos mexer e esperar o bacon soltar toda a sua gordura. Enquanto o bacon vai fritando aqui, eu só gostaria de falar para vocês, olha, eu dessalguei a carne seca e cortei em cubinhos, tá certo? Há quem prefira a carne seca desfiada, mas eu deixei em cubos para que você sinta a carne seca enquanto você está comendo arroz, que as pessoas possam saborear bastante, né, a carne seca, principalmente para aquelas pessoas que gostam de carne seca, com certeza sentir é muito importante. Uma carne seca então ficou dessalgando um bom tempo, tirei bastante o sal dela, né, para que a gente pegue bastante o gosto, mas não precise ficar tanto com o sal da carne. Então, o bacon já fritou, já soltou um pouquinho da sua gordura. Eu também não quero torrar o bacon, né? Quero deixá-lo bem antes de ele ficar totalmente torrado, soltar toda a gordura, que aí ao longo do cozimento ele vai fazendo isso e ao mesmo tempo então ele também não fica totalmente perdido no prato, mas ele vai ficar com certeza bem gostoso aqui junto com a carne seca. Vou colocar então a carne seca aqui. E agora vamos deixar a carne seca ganhar um pouquinho de cor, grelhar, seca um pouquinho da água que está, né, que ficou do período que ela estava, né, de molho para poder perder o seu sal. Então, à medida em que a água for evaporando, a carne vai fritando, vai ganhando aquela cor bonita e depois a gente vai continuar colocando os outros ingredientes.
depois que a carne já grelhou, já ganhou aquela corzinha bonita, já está parecendo que está tostadinha, nós vamos colocar o alho, né? Então vamos colocar aqui 2 ou 3 dentes de alho. E eu quero saber de vocês uma coisa, eu sempre coloco o alho antes da cebola. Tem gente que coloca a cebola antes, mas eu prefiro sempre colocar o alho, porque a cebola, quando a gente coloca, ela logo vai soltando água. E aí se você joga o alho depois, ele não solta esse cheirinho bom que vai ficando assim, e acaba que o gosto também fica do alho, meio aquele gosto do alho cru. Então, eu sempre gosto de colocar o alho antes da cebola, deixo dourar um pouquinho, né? Fritar um pouquinho, soltar bem o gostinho, e principalmente esse cheiro, que se você joga a cebola antes, você perde. Mas, esse é o critério. Como eu estou falando aqui, nós estamos compartilhando as nossas receitas, compartilhando a nossa cozinha. Não é algo fechado, pelo contrário, é a minha forma de fazer para se unir à sua. Depois que o alho fritou um pouquinho, aí nós vamos colocar a cebola. Uma vez que esse aroma delicioso do alho já está passando, nós vamos então colocar a cebola. O alho ganhou uma corzinha, um pouquinho. Entra então a cebola. Isso aqui eu piquei 2 cebolas, mas não vou colocar tudo não. Colocou a cebola, mexe bem para a cebola não fritar, mas sim ela soltar todo o líquido que ela tem. Isso tira aquele gosto muito forte da cebola, aquele gosto picante que muita gente não gosta. Então mexe, não deixa que ela fique parada, senão ela vai tostando. Deixa que ela solte mesmo essa água que ela tem. E isso vai passando o gostinho da cebola e ao mesmo tempo que ela vai perdendo aquela acidez, aquela picância que às vezes incomoda algumas pessoas quando comem a cebola. Aí deixa a cebola então soltar bastante o seu líquido, fazer o seu papel aqui na nossa receita. Vai mexendo, não para de mexer, não deixe a cebola fritar. Vamos deixar com que ela vai soltando o seu líquido e ela vai ficando bem transparente. É esse mesmo o objetivo de deixar a cebola assim, e você mexer sempre. Ela vai ficando transparente, ela vai passando o gostinho dela e perdendo a picância. Bom, e agora então, depois que a cebola já deu aquela murchada, soltou sua água, seu líquido aqui, nós vamos acrescentar o tomate, mas não vou colocar o tomate todo, são 2 tomates picados, vou deixar um pouquinho para finalizar o prato depois, ter um tomatinho fresco no final. Fica também uma delícia, dá um grande diferencial. Então a gente vai colocar o tomate, só esperar o tempo também dele já ir soltando, né, aqui o seu líquido e se incorporando aos demais ingredientes, e depois a gente vai colocar o arroz, né? E aí já estamos chegando praticamente no final da execução da nossa receita. Quem gosta pode colocar também um pouquinho do cheiro verde quando colocar o arroz, também fica muito bom. Ou então pode colocar só no final do prato para você não perder muito, né, o frescor do cheiro verde mesmo já lá no final, tá certo? Então vamos aqui mexendo até o tomate ganhar a sua forma, entrar na receita como ele tem que fazer, tá certo? Incorporado então o tomate, já soltou bastante líquido, já está até aqui um caldinho. Nós vamos colocar agora então o arroz, 300 gramas de arroz, né, nessa receita que nós vamos fazer, e nós vamos colocar aqui e já mexendo bem, para o arroz também já ir absorvendo o gosto da carne seca e dos demais ingredientes. Isso com certeza vai agregar um sabor delicioso aqui no arroz, ele vai puxando bem, né? Antes de colocar a água, deixa o arroz curtir bastante aqui dentro, né? E ele vai pegando esse gostinho, isso vai dar um diferencial bem grande no final do prato, tá certo? Agora, terminou aqui, quando a gente conseguir terminar o arroz,
nós vamos colocar a água e não vamos ficar mexendo mais, para o arroz não soltar muito o seu amido, senão depois ele fica meio papado, né? Fica parecendo um risoto, e não é esse o objetivo. O objetivo aqui é ter mesmo o arroz um pouco mais soltinho com a carne seca nele, né? E não ficar aquele arroz muito junto, tipo um risoto, tá certo? Mexeu só para ele, né, absorver esse sabor, como a gente faz com arroz em casa, e vamos então colocar a água, né? Você pode colocar a água suficiente para cobrir o arroz. Vai colocar a água quente. E agora nós vamos deixar a água terminar o serviço, né? Acomoda bem o arroz, o que tiver aqui ao lado, na panela. E agora é só esperar, sem ficar mexendo, esperar com calma, né, a água terminar de fazer a parte dela nessa receita, que é cozinhar o arroz. E acho que vocês repararam que eu não coloquei sal. Você vai corrigindo o sal, porque mesmo que você tenha deixado bastante tempo a carne seca na água, perdendo o sal, ela sempre fica com um temperinho. Então, vai tomando esse cuidado de ver se está salgado, né? Prova direitinho e depois você vê se precisa corrigir o sal, tá bom? Então, agora é esperar um pouquinho. Prontinho, o arroz secou, não ficou com aquele aspecto grudado, como eu tinha falado, porque não deve ser como um risoto. E agora a gente finaliza com salsinha e cebolinha, cheirinho verde. E aí você termina como você achar melhor. Se não quiser colocar também salsinha e cebolinha, você fica bem à vontade. Mas está aqui o nosso prato terminado, arroz com carne seca. Uma delícia, daqui a pouquinho a gente vai provar. Vamos lá? E agora é só terminar de empratar o nosso arroz com carne seca e a gente finaliza com mais um pouquinho de salsinha e cebolinha e aquele tomatinho que eu reservei no começo, não sei se você se lembra. A gente coloca aqui para ficar, né, fresquinho o tomate. Então, mais um pouquinho de salsinha e cebolinha, só mesmo para poder ficar bonito no prato. E a gente termina com um pouquinho de tomate aqui em cima, que dá aquele frescor, fica um pouquinho geladinho junto com o arroz. E assim a gente tem o arroz com carne seca. Essa aqui é a minha receita. Essa é a minha versão. Faça a sua versão e compre a versão das nossas pastorais, que vai estar disponível para você no dia 6. Esse arroz com carne seca, primeiro dia da nossa novena, você pode provar esse delicioso arroz. Esse aqui é o arroz, é a receita do Padre Ramiro. Faça a sua em casa e adquira a nossa.